Flash IPS, Programa de Informação do Instituto Politécnico de Setúbal, do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação. Hoje viajamos até ao Parque das Nações, onde se realiza a Futuralia, 3 dias em que o IPS se faz representar. No ano em que se assinala os 40 anos da ESE, conhecemos Marta Almeida, recém-licenciada em Animação Sociocultural, a arte de fotografar e a admiração pelas aves. Conhecemos o docente da ESE de Setúbal, José Sousa, que apresenta ao Flash IPS o lado B. O poder da comunicação é uma ferramenta transformadora. Esta é a ideia que Sandra Pedro apresentou na aula aberta realizada na ESE. A repórter Mafalda Parreira conta agora como a oradora vê os desafios para as novas gerações. E a comunicação é um instrumento extremamente poderoso, quer para a destruição, quer para a criação. Eu uso sempre para a criação e estimulo sempre as pessoas a usarem a comunicação para a criação, para estimular uma mudança positiva. Entre a experiência no jornalismo e a passagem pelas Nações Unidas, Sandra Pedro olha para a comunicação como um forte elemento. Consciente do impacto, defende que comunicar é mais do que transmitir informação. É um incentivo à mudança positiva. Vocês já estão a vir, inclusive, com outro nível de consciência que as gerações anteriores não tinham. Já olham para as coisas de uma forma diferente. Há certos preconceitos, estereótipos que vocês já não aceitam. Há certos comportamentos que para vocês já não fazem sentido. Vocês já reivindicam outras coisas que antes não eram, pelo menos de forma tão audível. Vocês podem ser agentes de mudança. Para comunicar bem, é essencial compreender a complexidade humana, o que envolve múltiplos conhecimentos. Quanto ao futuro da comunicação, Sandra Pedro deixa um conselho aos estudantes. A aprendizagem é uma constante. Não é ver vídeos no TikTok, não é ver vídeos no Instagram. Há alguns vídeos no YouTube, sim, mas aprofundam sempre, vão à procura de informação, chequem a informação. Pensamento crítico e procura de conhecimento são a chave para promover mudanças positivas na sociedade. Volto a dizer presente. O Instituto Politécnico de Setúbal está, mais uma vez, na Futuralia. O repórter Diogo Paes toma agora pulso às expectativas dos estudantes. Informar, esclarecer e dar pistas. Um pescar de olho ao Instituto. Nuno Nunes, coordenador do Serviço de Imagem, Marketing e Relações Públicas do IPS, sublinha a importância de fazer boas escolhas. Nós estamos aqui para mostrar, principalmente aos alunos do ensino secundário e profissional, que o ensino superior é uma excelente opção e prosseguir os estudos para curso superior no Politécnico de Setúbal ainda é uma opção melhor, é isso que tentamos ver, porque tem muita diversidade de oferta formativa e tem muitos caminhos possíveis para escolher. Apesar disso, alguns estudantes mostram um misto de sentimentos de dúvidas e preocupações. A minha maior dúvida é ter nota para, se eu vou conseguir aplicar-me, se eu vou conseguir passar, se eu vou gostar, principalmente se eu vou gostar. A minha maior dúvida e preocupação obviamente é a média e talvez a carga horária ou algo do género e os professores. Ser agora que vamos descobrir o mundo, talvez, tenho um bocado essa ideia, ser o primeiro passo ao futuro. A experiência dos atuais estudantes é fundamental para despistar dúvidas. Portanto, eles estiveram desse lado há pouco tempo e estão já do lado do estudante do ensino superior, com toda a experiência que advém daí e que podem fazer então este aconselhamento, esta orientação muito mais próxima porque viveram toda essa realidade e estão a viver a nova realidade que os alunos do ensino secundário e profissional também procuram saber como é. Também as competências que o IPS oferece aos futuros estudantes são destacadas. Portanto, há aqui uma diversidade de programas e iniciativas que demonstram, de facto, que nós nos preocupamos não só em fornecer-lhes as bases teóricas e aprofundar essa vertente no curso da formação superior, mas também as competências sociais, os soft skills. 3 dias para espreitar o futuro. Um futuro cada vez mais perto dos estudantes. O Politécnico está aberto para a chegada de novos alunos. 25-26 está quase aí. 2 de abril assinala o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo. Nesta reportagem escutamos 3 perspectivas. A de um adulto diagnosticado, a de uma mãe
e de uma associação que luta pelos direitos das pessoas que vivem com esta condição. A repórter Inês Correia acompanha o cotidiano de viver com este problema. Quando descobri que tinha autismo, tive uns momentos de alguma tristeza, tentar conviver com essa situação. Mas pronto, através da associação nós aprendemos a lidar com isto. E hoje em dia lido felizmente muito bem com a questão de ter a síndrome de Asperger. Pedro tem 33 anos e foi diagnosticado com autismo ainda jovem. Confessa a importância de não ser visto com pena e sim como um indivíduo com capacidades. Ser inclusivo é uma exigência para a sociedade atual. Gostaria que houvesse mais informação sobre esta temática, especificamente a ver que as entidades patronais estivessem mais abertas a receber pessoas com autismo e que houvesse mais compreensão e não vitimização. Ou seja, não queremos que nos tratem como coitadinhos, mas sim como seres humanos. Carmen Cristino relembra como foi difícil lidar com o diagnóstico do filho nos anos 90. Isto foi tudo muito difícil, muito complexo e se calhar fiz muita coisa errada porque no fundo eu não sabia o que era, porque no fundo eu não percebia porque é que ele tinha certo tipo de comportamento. Nessa altura, havia muita falta de informação sobre o tema e ausência de suporte para as famílias. Quando chegamos ao segundo, terceiro ciclo secundário, uma grande parte destas crianças não chega a este nível de ensino porque começa a não haver condições para estas crianças lá estarem, ou melhor, não há condições porque também não há vontade, não há investimento do Estado para que aconteça. A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Setúbal proporciona um espaço seguro, onde as famílias podem partilhar experiências e obter apoio necessário. Carmen Cristino, mãe e responsável da associação, fornece uma outra perspectiva. A possibilidade de não se sentirem sós é uma hipótese para estas famílias poderem ter aqui um momento de partilha das suas vivências também, dos seus anseios, das suas preocupações e que alguém que está a ouvir percebe exatamente do que é que ela está a falar. A mensagem é clara, mais do que consciência, é preciso agir. A empatia e a inclusão fazem parte da chave para uma sociedade mais justa. Uma realidade que tem de ser escutada com empatia. Celebrar a data é, acima de tudo, abrir portas para a sensibilização. O podcast Eudres une estudantes europeus para partilhar experiências e promover a diversidade académica. A repórter Teresa Barbosa mostra como esta plataforma aproxima jovens de diferentes culturas. O facto de os alunos não terem voz, pelo menos não muita voz, não são muito emancipados nem agencializados. O que é que eles têm a dizer? No IPS, esta iniciativa surge para dar resposta a esta questão. O projeto pretende dar voz a estudantes que já tiraram partido destas oportunidades. Mas como surgiu esta ideia? E qual tem sido o impacto? São as perguntas a que responde Marta Coelho, co-organizadora. Era uma ideia que já tinha sido conceptualizada por parte da equipa antes de eu sequer entrar. Pronto, tinha sido algo decidido em equipa, porque acaba por ser isso a Eudres, não é? Era para todos os países e todas as instituições membros fazerem um podcast, sendo que o IPS, obviamente, não seria exceção à regra. A iniciativa não se resume apenas à divulgação. A ideia é criar uma rede de partilha entre estudantes, promovendo o envolvimento ativo na comunidade académica europeia. A componente cultural é também um dos principais focos das organizadoras. Queremos mesmo que fosse uma coisa informal, de alunos para alunos, alunos a falarem das suas experiências, porque era aquilo que sentíamos que havia falta de. Porque em Eudres é sempre tudo muito institucional, sempre a falarem das coisas que a Eudres pode fazer pelos alunos, etc. Mas eu não quero os alunos a falarem daquilo que eles realmente sentiram quando lá estiveram. Porque era aquilo que realmente nos interessava, era a experiência do aluno, como é que ele se sentia e a cultura. A falta de envolvimento estudantil era uma das principais preocupações. O podcast surgiu como uma solução para aumentar a participação dos alunos. Tem tido um impacto extremamente positivo, nós temos a ver com os números que têm estado a aumentar e aquilo que nós mais sentimos, e é excelente de se ver, é que houve um aumento de participação por parte dos estudantes que não fosse só relacionado a viagens. E quanto ao futuro? A possibilidade de crescimento existe, mas, por agora, há desafios logísticos a ultrapassar. Sim, é uma possibilidade de expandir-se, nós não estamos fechados a isso e nós gostaríamos imenso de voltar a focar a isso. Por enquanto agora não dá mesmo, por questão mesmo falha de recursos humanos. Com um formato acessível e um foco na partilha de experiências, o podcast tem o potencial de se afirmar como uma ferramenta de ligação entre os estudantes, a Eudres e a Europa. Um projeto que aproxima os estudantes e oferece novas perspectivas sobre a experiência internacional. Na rúbrica Lado B desta semana, vamos conhecer a outra faceta de José Sousa,
professor adjunto de Engenharia Eletrónica na EST de Setúbal. O repórter Guilherme Cabral foi descobrir como uma simples curiosidade, há 20 anos, se tornou um fator de transformação. Há 20 anos atrás, mais ou menos, mais, houve uma vez que eu fotografei uma ave que não sabia o que era e aquilo despertou-me alguma curiosidade de tentar identificar o que era aquela espécie. O despertar da curiosidade por uma ave alimentou um hobby. Observa e fotografa, pelo menos uma vez por semana, sai do mundo do trabalho para a natureza. E aí na fotografia é, primeiro, um pouco também todo este aspecto de estudar a espécie e saber onde é que ela ocorre. Há um pouco esse fator também do desafio, de conseguir aquela espécie, digamos, fotografar um objeto ou uma pessoa, nós podemos controlar o ambiente em que estamos a fotografar. Numa ave não temos essa hipótese. E não tendo essa hipótese, depende apenas da natureza. Trata-se de estar no sítio certo, à hora certa, do conhecimento das espécies e de muita sorte. Instalámos 32 caixas ninho, por exemplo, e agora tenho aqui um projeto a correr com alunos para ver se a gente consegue fazer um sistema para fazer monitorização vídeo das caixas ninho. Deste modo, encontrou ele entre a profissão e o hobby. Membro do IPS Eco, juntou-se com alguns alunos e aguçaram a engenharia. Objetivo? Criar casas para as aves dos arredores da Estefanilha. Acima de tudo, uma paz de espírito desgraçada. Era exatamente isso São que eu momentos pensava. em que as preocupações são atiradas para o lado. É assim que José Sousa expressa o que sente quando pratica este passatempo. Um episódio não só de lazer, mas também de harmonia pessoal. Encontrou inspiração na natureza, unindo a arte de fotografar e a engenharia. Nas celebrações dos 40 anos da ESE, conhecemos a história de uma das estudantes da instituição. A repórter Jéssica Dias esteve à conversa com Marta Almeida sobre como os erros e os desvios no caminho se tornaram oportunidades de crescimento pessoal e académico. Eu considero-me como uma pessoa muito ambiciosa, sonhadora e transparente. Daí o meu percurso também ser um bocado feito através de desvios, aprendizagens e até mesmo os erros, mas sinto que cada escolha que eu fiz me trouxe até onde eu sou e fez quem eu sou. Então também não me arrependo mesmo nada. Inclusive, acho que até sou grata pelos erros que fiz, porque é errar que a gente aprende. Para a estudante da ESE, cada erro foi uma lição e cada desvio uma nova oportunidade. Uma jornada de crescimento onde a ambição e a transparência guiam um caminho. Eu desde sempre pequena gostava muito da ideia do jornalismo, de dar voz às outras pessoas e de captar também o mundo através das palavras e das imagens, mas a vida trocou-me um bocado as voltas e por causa disso acabei a entrar no curso de animação sociocultural. Não era o meu plano inicial, mas também decidi agarrar um bocado dessa oportunidade com a esperança de depois poder então frequentar a licenciatura que eu sempre quis. Nem sempre o caminho que imaginamos é o que seguimos, mas isso não significa desistir dos sonhos. Os planos podem mudar, mas o foco no verdadeiro objetivo permanece. Esse para mim representa mais que um espaço académico, para mim também é um lugar de transformação pessoal. Foi onde cresci e continuo a crescer, não só enquanto estudante, mas também como pessoa. Desde as pessoas que conheci, às pessoas que me marcaram imenso, como é o caso do professor Luís Santos, que é o coordenador da licenciatura de Animação Sociocultural, que ainda hoje continua-me a ajudar. E essas marcas, na minha opinião, ficam para sempre. Laços que perduram e aprendizagens que vão muito além da sala de aula, o que torna a passagem pelo ensino superior uma experiência única. Concluir o curso de animação foi, acima de tudo, um compromisso comigo mesma, porque enquanto estava também na licenciatura tentei fazer transferência, embora não tenha conseguido, então decidi seguir com a licenciatura. Decidi regressar a esse, porque também, pronto, sendo que me dava mais créditos e já estar também formalizada com a situação e com a universidade em si, acabou também por ser um bocado mais fácil a parte da inclusão. Concluir um curso é mais do que alcançar um objetivo académico, é também um compromisso pessoal. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento e a persistência é essencial para transformar obstáculos em conquistas. As vozes da informação mudam. Na altura em que se celebra os 25 anos do Flash IPS, ouvimos o testemunho de quem por aqui já passou. O repórter Rui Moraes esteve à conversa com 2 dos alunos que integraram o projeto. E a palavra de ordem, qual é? O Flash IPS é fundamental para os estudantes, principalmente para aqueles que têm efetivamente um interesse maior na vertente da rádio, porque no fundo é isto que acaba por nos dar uma experiência mais real daquilo que é efetivamente a produção radiofónica, porque nos permite desenvolver competências super essenciais e acho que a principal é de facto a comunicação. Marta Mariano, uma das chefes de redação da 8ª edição do programa, recorda a importância do formato académico. Entre aprendizagens e dificuldades, assume que o trabalho em equipa é essencial.
Chefiar a redação foi um desafio muito gratificante. Foi difícil, mas foi muito gratificante, porque exigiu organização, exigiu capacidade de liderança e exigiu, acima de tudo, trabalho em equipa. E acho que é aqui que está a chave para tudo e é, de facto, isto que faz a diferença, porque nós, enquanto chefes de redação, o nosso objetivo nunca é ser mais do que ninguém que lá está, mas sim ter a capacidade de gerir prazos, distribuir tarefas e garantir que tudo sai com qualidade e de acordo com as nossas expectativas. Mais do que um projeto, o Flash IPS é a primeira oportunidade de muitos estudantes. Leonardo Alexandre, um dos repórteres que já passou pelo programa, menciona as dificuldades sentidas. O mais desafiante neste formato foi quebrar o gelo entre o jornalista e o leitor, ou seja, fazer com que o leitor consiga viajar de olhos fechados, de sentir, de conhecer novos lugares, de cheirar as coisas, saborear, etc. E para isso é preciso que o aluno seja um bom apreciador de detalhes que muitas das vezes os outros não conseguem ver com tanta facilidade. E depois, o mais evidente para mim é aprender a falar para as pessoas, ou seja, falar de uma forma mais simples, porque o jornalismo, na verdade, é de todos e para todos. Para além de uma escola, o formato é a oportunidade de errar e aprender. O repórter encontrou casa na Rádio TSF, mas recorda a bagagem que o ajudou na adaptação. Agora, como jornalista da TSF, olho para trás e percebo claramente que o projeto Flash IPS acabou por preparar-me para o que vinha e, de certo, aquilo que há de vir. Fez-me acreditar e ter esperança na profissão. O projeto continua a preparar muitos alunos para o futuro profissional, uma oportunidade que surge em fase académica e que aposta na aprendizagem prática. No próximo programa Flash IPS, inícios saudáveis, futuros esperançosos. Este é o mote para o Dia Mundial da Saúde. Os dois amores de Gabriela Gomes. Por entre canetas e pincéis, conhecemos o lado B da docente da Este Barreiro. A educação, a liberdade e a democracia. A ESE recebe a vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal, numa conferência sobre os valores democráticos. Flash IPS.